Quando a gente pensa em antissemitismo, a gente vai encarar diversas formas de violência psicológica e também violência física. O que é ser antissemita? É uma atitude preconceituosa, é ter um sentimento, uma posição, tomar uma posição contrária aos judeus, contrária à existência dos judeus, contrária à convivência com os judeus. E esta postura é algo que atravessou a história da humanidade desde o deicídio, ou seja, da culpabilização aos judeus pelo assassinato de Jesus. Eu quero assinalar que, recentemente, na década de 1960, houve um movimento por parte da Igreja Católica Apostólica Romana de se excusar dessa falsa acusação, porque em cima dela se justificou diversas perseguições e se incutiu culturalmente essa postura, esse mal-estar, esse preconceito que era absolutamente uma força motora, uma força motriz que uma vez contagiava as massas, era só insuflar e milhões de seres humanos de origem judaica pereceram por causa, repito, de uma falsa acusação. A falsa acusação per si, a gente vai ver mais adiante, ela é uma forma de violência psicológica, ela é uma estratégia psicológica também. Então, em nome desta postura antissemita, os judeus foram vítimas das cruzadas, da Inquisição em Portugal e Espanha, aonde durante séculos foram queimados em fogueiras pela sua questão identitária. Os pogroms, que é uma palavra russa, de origem russa, que significa massacres, que no período czarista, da Rússia czarista, também em aldeias do leste europeu, nas fronteiras com a Rússia, são ataques a aldeias, a cidadelas, aonde a comunidade judaica era surpreendida e tinha tudo seu violado. Mulheres, lojas saqueadas, incendiadas, enfim, um movimento de destruição que perdurava algumas horas, alguns dias, uma semana, o tempo variável, e depois lhes era permitido retomar a sua vida. Mas a hostilidade parava no ar o tempo todo, e até a culminar no nazismo, com a sua promulgação não mais do antissemitismo baseado no preconceito religioso, mas aquele assume uma feição de um preconceito racial. Haja vista no século XIX, graçar pelo mundo ideologias que promoviam a eugenia, essa ciência ou pseudociência que queria dividir a raça humana entre seres superiores e outros grupos inferiores. Veja bem, eu entrevisto sobreviventes do Holocausto há algumas décadas já, e uma vez eu entrevistei uma senhora que já faleceu, a dona Maria Efremov, e ela estava dando palestra uma vez em minha companhia, e um aluno perguntou, por que a senhora acha desses grupos neonazistas que estão querendo trazer de volta, né, fazer valer essa ideologia? Isso era o ano de 2008. Pois bem, a resposta da Dona Maria foi, na ocasião, ora, uma bobagem, eles já não viram que deu errado? Então, a gente hoje tem um movimento muito mais cruel, né, sangrento, dessa renovação desse pensamento extremado. E, de novo, a gente recorda as palavras da Dona Maria. Já não viram que deu errado? É isso. A gente vai trazer aqui também uma referência do conceito de antissemitismo. Em 1879, foi um jornalista alemão chamado Wilhelm Marr que usa, dentro desse contexto eugênico, desse contexto de provocação e culpabilização dos judeus como um grupo que deveria ser segregado da comunidade maior, notadamente na Alemanha,
onde vinha ganhando espaço e aceitação em termos políticos e de cidadania, esse termo passa a designar o preconceito contra o judeu, a partir desse uso específico que o jornalista Wilhelm Marr faz. E por que eu destaco isso? Porque se nós olharmos a etimologia da palavra antissemitismo, semita é aquele grupo descendente do filho de Sem, um dos filhos de Noé, dos tempos bíblicos. Ora, os descendentes de Sem geraram alguns povos semitas, chamados povos semitas, inclusive os árabes. Atualmente, são árabes e judeus os principais povos semitas, mas já tivemos fenícios e outros povos que já a história deixou para trás, já pereceram. Mas nós temos aqui o uso corrente atualmente de que o antissemitismo é o preconceito contra o judeu e não contra o árabe, apesar de poderem ser enquadrados etimologicamente dentro desse conceito. E aqui, pessoal, para combater essa onda de antissemitismo, foi criada em 1998 uma organização que é a International Holocaust Remembrance Alliance, que é uma instituição voltada para a preservação da memória do Holocausto e do combate ao antissemitismo no mundo inteiro. Ou seja, a gente está vendo que o antissemitismo é um desafio permanente não só para o povo judeu, mas para todas as pessoas que nos cercam, mesmo que não sejam judias, porque o que a história nos mostra é aquilo que pode ser usado contra o judeu, a qualquer momento pode ser usado também contra o não-judeu. E daí a gente pode conhecer essa definição que foi proposta em 2016 pela IHRA, como é aqui chamada no Brasil, tá? O Brasil é um país membro da International Holocaust Remembrance Alliance desde 2021. E para entender essa proposta de uma pessoa que nunca ouviu falar do que é antissemitismo, como que eu vou identificar o que é antissemitismo? Então, segundo essa definição, ela é uma determinada percepção dos judeus que se pode exprimir como ódio em relação aos judeus. Manifestações retóricas e físicas de antissemitismo são orientadas contra indivíduos judeus e não judeus ou contra seus bens, instituições e instalações religiosas. Ou seja, ter uma postura, ter uma carga de ódio e destruição contra instituições judaicas, instituições comunitárias que o povo judeu preserva e principalmente, até mesmo pessoas não judias, mas que a pessoa possa, o antissemita possa se referir como judeu no sentido pejorativo da palavra, ele também está tendo uma atitude antissemita. Então, o antissemitismo, ele tem um alvo, mas a partir do seu emissor, o emissor, ele pode estar carregado de uma inspiração antissemita e usar como xingamento até mesmo um não judeu.